sou Adriana Hansen e esse é o podcast O Futuro das Cidades. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast O Futuro das Cidades, na sua terceira temporada. E é com grande alegria que eu agradeço a Cavalete, patrocinadora master desta temporada e que vem apoiando o podcast e acreditando nesse propósito de dividir conhecimento, conteúdo relevante para a construção de um futuro mais sustentável das nossas cidades, das nossas edificações. E nesse episódio eu tenho o grande prazer de receber Fernando Brandão. Fernando, muito obrigada de ter encaixado a gente nessa agenda dessa semana em especial, uma semana intensa para você. Fernando está comemorando, aliás, 40 anos de trajetória, de carreira aqui no Brasil, 15 na China. 15 na China. Mais quase 3 mil projetos. Quase. Fernando, fala um pouquinho pra gente dessa sua trajetória de permanências e impermanências que a gente recentemente conversou num evento lá no espaço da Unibis. Então, eu sou arquiteto formado em Santos. Eu sempre exerci profissão aqui em São Paulo. Sempre trabalhando na área corporativa e industrial, raramente na residencial. E o que mudou o meu paradigma da minha carreira foi ter vencido o concurso para o pavilhão brasileiro na Expo Xangai em 2009. A Expo foi em 2010. E durante a Expo eu fui convidado para dar aula na China. E a contrapartida seria eu abrir um escritório lá. Aí eu abri o escritório em 2012. Então eu estou fazendo 15 anos de China, nessa pequena ponte aérea básica. Rapidinho, né? Rapidinho. Teletransporte talvez seja um dos seus maiores desejos tecnológicos. E me conta uma coisa, tem os projetos na China, Brasil, são realidades urbanas completamente diferentes. O que você percebe que mais destaca entre essas realidades e a importância desse entendimento para a concepção dos projetos? Bom, o que diferencia na construção do ambiente construído é a cultura. A cultura de comportamento das pessoas, a cultura de cidadania. Independente de falar de regimes completamente diferentes, mas existe uma cultura de preservação do patrimônio público. O que é público é nosso, e a gente cuida, e a gente preserva, e a gente atua diariamente nele. Então você vê, fim da tarde na China, os aposentados saem para a rua para cuidar dos jardins das ruas. Eu nunca vi durante esses 15 anos nada ser depredado na China. Tudo bem, mas a China é um regime forte, mas não, as pessoas fazem voluntariamente. Existe até em razão desse passado comunista chinês, existe um sentimento de coletividade muito forte. Eles têm um sentimento de quantidade, e que se individualmente eles não batalharem pelo coletivo, o desastre está na esquina, sabe? Então a cultura de transformação do urbano é a grande diferença. E eu lembro que quando a gente conversou no evento em que eu tive o prazer de dividir painel contigo, você trouxe uma questão que eu achei muito interessante sobre a característica chinesa, que era o fato de que eles hoje estão muito mais preocupados em como fazer esse ordenamento urbano e essas questões, porque eles foram muito rápidos e muito sedentos por esse desenvolvimento, né? A China é um país que atropela no desenvolvimento e isso refletiu substancialmente no urbano, nas cidades. Como que você percebe essa evolução tão rápida da China? Sob o ponto de vista arquitetônico, o que você vê que isso influenciou? Que tipo de resgate que eles buscam hoje? Olha, é muito complexo. A gente tem de analisar sobre vários prismas, né? Mas essa correria chinesa que se deu nos últimos 40 anos, primeiro,
casa, comida, educação. Essa era a pauta chinesa, custe o que custar, passando por cima de montanhas, de florestas, construindo uma infraestrutura para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? A gente acha um pouco abstrato esse número, mas eu costumo explicar na seguinte situação. A China e o Brasil são países do mesmo tamanho. Só que a China tem 7 vezes a população brasileira. E 7 vezes a população brasileira vivendo em metade da China, ou seja, em metade do Brasil. Então, imagina você, no seu colo, 14 pessoas sentadas, no meu colo, 14 pessoas sentadas. Isso é a China. A quantidade de gente em todo lugar. E eles tiveram de suprir toda essa necessidade básica. E essa política de industrialização fez com que eles ganhassem muito dinheiro. Agora, depois de 40 anos, 50 anos, eles estão correndo atrás do prejuízo. Construindo cidades verdes, estão recuperando suas reservas. Você tinha uma ideia, 95% da água do subsolo chinês era poluído. Hoje eles têm uma área agricultável na faixa de 5%. Então, o perigo está na esquina, o desastre está na esquina. Se eles não forem muito disciplinados, se eles não forem muito energéticos no seu gerenciamento, a coisa pega. E como que você vê aqui o Brasil, assim, em relação aos desafios, as características para hoje desenvolver um projeto? Você está com um escritório aqui e lá, né? Atuando lá em aulas e etc. E aqui no Brasil também desenvolvendo uma série de projetos muito interessantes, né? Então, eu acho assim, o Brasil abusa da abundância. O Brasil é um país farto, né? A gente tem comida, a gente tem água, a gente tem recursos e a gente tem um povo indisciplinado. Isso, usando essa palavra, em oposto ao que eu vi na China, né? Que é o outro lado do planeta, exatamente. Mas por ter vivido lá também, eu me tornei otimista em relação ao Brasil. É muito fácil fazer as coisas, ainda mais com essa fartura, né? Se a gente tivesse o mínimo de gestão e um pouquinho de racionalidade, a gente poderia fazer um puta país legal. Falando em fazer um baita país legal, tem uma maquete que o pessoal não está vendo, mas que está bem na minha direção aqui, que é de uma escola recente, né? Que é um projeto seu, extremamente interessante, uma escola pública, Plínio, que fica em Juqueí, que foi construída num espaço de uma escola que foi destruída por um evento natural, uma forte chuva, né? Destruiu a escola. E você desenvolveu um projeto, na minha humilde percepção, bastante inovador, ainda mais nos moldes do que a gente conhece enquanto um espaço de escola pública. Da onde que veio a ideia? Como surgiu esse projeto? Como que você chegou nele? Então, depois eu vou querer as imagens para o pessoal saber sobre o que é esse projeto aí. Então, isso acontece paralelamente aqui na China. 13 anos atrás, eu tenho um cliente que montou uma ONG, e essa ONG era responsável por melhorar a autoestima dos professores da rede pública. Certo dia, esse meu cliente me liga: "Ô Fernando, eu queria que você me ajudasse a reformar uma escola em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, que é a pior escola do Brasil. E eu tenho a pretensão de transformar ela na melhor escola do Brasil." Eu fui lá, a gente reformou, coloriu a escola, mudamos toda a atmosfera da escola e ficou legal. Porque no Brasil a gente tem escolas penitenciárias, escolas prisão. É um padrão de arquitetura de penitenciária mesmo. Aqueles barrados, aquelas grades nas paredes, portões de ferro. É uma atmosfera horrível para se estudar. Minha mãe foi professora há anos por escola pública, eu lembro bem desse cenário. Paralelo a isso, na China, eu faço parte de uma instituição de professores estrangeiros na China. A China também, nos seus nós, resolveu mudar o seu sistema educacional. Porque a China se tornou muito rica, uma grande classe média, e essa classe média consumindo serviços. E serviço só é criado por pessoas criativas. Só acontece com pessoas criativas. E a China, para competir no mundo com Estados Unidos e Europa, precisam criar serviços.
Então o governo decidiu mudar o sistema educacional chinês, porque a criança chinesa marcha, não brinca. E só quem cria é quem brinca na infância, né? E como fazer isso? O governo procurou essa instituição de professores estrangeiros e nós começamos a circular a China, tentando explicar para os diretores das escolas como transformar suas escolas. Eles tinham muito dinheiro, mas um raciocínio militar e hierárquico, muito difícil mudar essa mentalidade. Esse é o grande nó chinês. E eu cheguei a fazer alguns projetos tentando fazer essas escolas criativas. Porque eles tinham a China tinha um modelo de escola quartel. E nós temos o quartel com grades na janela. Então, as escolas prisão. Os chineses embarcaram tecnologia, tudo de mais moderno que tem no sistema pedagógico educacional, e não tinha resultado. Aí eles perceberam que faltava design, faltava atmosfera para se aprender. Então, aqui no Brasil, eu comecei a trabalhar com essa ONG e começamos a mudar a atmosfera das escolas. Com o que eu aprendi na China, com o que eu aprendi sabendo para onde o mundo estava indo na tecnologia, né? E com o que eu aprendi da realidade da periferia de São Paulo, durante a pandemia, eu me vi sem trabalho, eu resolvi metodizar o que eu tinha feito durante esses 15 anos no Brasil com escolas públicas. Eu fazia logotipos, eu criava um sentimento de identidade e pertencimento aos alunos, e sempre com muito bons resultados. Aí essa ONG me apresentou ao secretário da Educação. O secretário era, na época, em 24, era o início da gestão do Tarcísio. O secretário tinha a maior verba da educação dos últimos 50 anos. Aconteceu de aparecer com esse projeto de revitalização de escolas. Aí ele adorou, foi muito receptivo à ideia. Uma semana depois ele me ligou: Fernando, aconteceu um desastre. Um aluno matou uma professora numa escola na Vila Sônia. Eu queria que você fosse lá e revitalizasse a escola em uma semana, porque a gente deu férias para os alunos, eles vão voltar para desestressar do trauma, né? Em uma semana eles voltam e eu queria que eles encontrassem a escola transformada. Aí no dia seguinte eu fui lá, trabalhei a escola, com a FDE, a gente reformou a escola muito rápido e deu resultado. Os alunos ficaram surpresos com a escola, ajudou a superar o trauma. 15 dias depois, outro acidente. Um aluno matou uma aluna no Sapopemba. De novo, o secretário me liga: pô, Fernando, vai lá e muda a atmosfera da escola, a gente precisa ajudar as crianças a superarem o trauma. Ok. 15 dias depois, outro acidente. Um morro, nas chuvas de 2023, no verão de 2023, um morro soterra uma escola estadual em Juqueí, em São Sebastião. Você pode ir lá ver o que dá para fazer, só que nesse caso tinha que reconstruir, né? Reconstruir a escola. O governador quer que desmanchar a escola e construir de novo. Eu falei: aí é um trabalho muito grande, eu sou voluntário para fazer eu encaixo no meu escritório, pequenas tarefas para melhorar o ambiente da escola, né? Aí eles me contrataram e com o seguinte programa: eu tinha de fazer a escola em 6 meses. As chuvas de verão aconteceram em fevereiro, ali já era março para abril. A gente ia começar, construtoras foram contratadas para segurar o morro, para conter, né? Tirar a lama, fazer a limpeza da escola. E eu fui chamado em abril para descer para Juqueí para conhecer a realidade da escola. E o programa era: a gente precisa inaugurar a escola em dezembro. É uma missão impossível, uma escola de 5.000 metros quadrados, fazer projeto e depois construir. E está pronto 6 meses. Em 7 meses. Aí eu tive uma ideia, porque a escola estadual era vizinha de uma escola municipal. O prefeito abandonou a escola e distribuiu as crianças por casas de Juqueí. E entregou a escola municipal para o Estado. Como a do Estado estava soterrada, eu tive uma ideia, falou: se a gente usar o ginásio da escola municipal, transferir a sala de aula para dentro do ginásio, a gente pode conseguir fazer essa reforma até dezembro. E o diretor da FDE, na época, eu queria usar novas tecnologias, nós usamos madeira engenheirada. Aí eu fiz um projeto super pensando no que seria uma escola para o século XXI.
e como resolver o problema da insegurança dos alunos. Como sair desse modelo escola-cadeia? Porque não sei se você sabe as 6 cidades mais... entre as 10 cidades mais violentas de São Paulo, 6 estão no litoral. E a gente tinha de resolver o problema da segurança e da atmosfera de estudar nesse ambiente violento, né? Então, como a gente estava dentro do ginásio, eu abri todas as paredes do ginásio e botei portas de enrolar. Então, a minha ideia era assim, a diretora de manhã apertava um botão, todas as portas se enrolavam, se abriam. Durante o dia, os alunos tinham uma atmosfera de escola normal, com jardim, com vizinhos, com sol. E... Fim do dia, a diretora vai lá, aperta o botão, a escola se fecha. Então, daí nasce um conceito de se construir uma estrutura por cima da escola, com que essa escola, durante as horas de ensino, ela está com uma atmosfera adequada para se ensinar. Aí eu também pensei no problema do bullying, como a arquitetura podia contribuir para o problema do bullying dos alunos. Aí eu criei um diferente layout, saí daqueles corredores poloneses, de sala, 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 aquela sala tradicional que a gente conhece ela há 300 anos, de uma sala quadrada com uma porta no canto, janela na parede oposta e lousa na terceira parede. Todo mundo aqui, você estudou, eu estudei, assim. O planeta Terra estudou nessa sala de aula há 300 anos. Eu falei, não é possível que a gente não possa criar uma sala padrão diferente, né? Aí eu criei um layout onde o professor ficava no centro da sala, com 4 portas. Isso resolve o problema do bullying, porque tem integração, interação. Não cruzam com as vítimas, eles entram por qualquer lado. Isso de fato desestressou a escola. E com a madeira engenheirada, criou-se um ambiente muito friendly, muito gostoso para os alunos. Pra você ter uma ideia, e tem outro problema em Juqueí, era competir com a praia, né? O lugar mais legal do litoral, de morar no litoral, da cidade é a praia. Né? Como fazer uma escola legal? Fazer com que os alunos permaneçam na escola. Para você ter uma ideia, o que aconteceu com esse projeto? A gente tinha uma presença de 70%, média de 70%, uma evasão de 30%. No dia seguinte, quando a escola foi inaugurada, na primeira semana, a frequência passou a 96%. Isso eu ouvi falar dentro da FDE, que o secretário comentou, que um resultado desse, você numa política normal de educação, você recuperaria esses 25% em 15 anos de trabalho. Nossa. Ou seja, o design salva. Pois é. Um projeto Ele diferente, acolhe, né? que acolhe, que é respeitado pela comunidade, né? A gente ficou 7 meses fazendo a obra sem tapume, não invadiram a escola, não roubaram nada. Todo mundo percebeu que aquele equipamento era um equipamento diferente, um equipamento que ia trazer vida nova, uma perspectiva nova aos estudantes dali. A gente construiu um laboratório de gastronomia, porque a perspectiva de profissional para as crianças daquela área era trabalhar em pousadas ou casas abastadas, né? Então eles queriam aprender a cozinhar. Essa é a perspectiva profissional deles, né? Aí fizemos 2 laboratórios de culinária super bem montados, uma cozinha industrial. É a primeira escola com câmeras frigoríficas do estado de São Paulo. Então é uma escola que foi pensada para o seu lugar, né, para a sua comunidade. E ela é colorida, ela é divertida. Até é a quente. logomarca você mudou da escola, né? Você então, criou uma questão de coletivo mesmo, né, de trazer essas pessoas todas. Eu achei uns desenhos de uns alunos no meio da lama e eu criei um logotipo de um camaleão que se transforma a partir daquela lama, né? E eles adoraram. Conseguimos camisetas, então as camisetas, eles se perceberam em grupo novamente. As escolas estaduais geralmente tinham logotipos de marcas muito antigas, que eles tinham vergonhas de vestir a camisa. E nesses anos que eu trabalhei com escolas públicas, eu sempre adotava o nome de guerra da escola com um logotipo novo. E eles tinham orgulho de pertencer àquele lugar, com aquele grupo novamente. Porque uma coisa que eu aprendi nesses 15 anos trabalhando com escola pública é que o maior problema não é a pobreza.
As crianças não se incomodam com a pobreza. A pobreza a gente convive todo dia. A gente vive aqui nos jardins, as calçadas são horrorosas, o asfalto é horroroso. A gente convive com esse ambiente pobre. Essa é a nossa realidade. O que incomoda é você perceber que você ficou para trás. Esse é o desespero das crianças da periferia. Você perceber que você foi esquecido. Quando você ganha uma marca nova, você se empodera, pô, eu tenho um logotipo tão legal quanto as melhores escolas. Eu posso vestir minha camisa, eu não fiquei para trás. Isso empodera aquela criança, empodera aquele grupo de alunos, aquele grupo de alunos passa a cuidar da escola, automaticamente. Então, esse projeto que eu te apresentei, esse método que eu apresentei para o secretário de Educação, e que a gente começou a tentar implantar, e aconteceu isso nas 2 escolas de UQI. Mais uma arquitetura que, por uma série de coincidências, foi permitido acontecer, né? E quão significativo é essa transformação? Isso é encantador, né? É usar a arquitetura, na minha percepção, no seu maior potencial, que é um potencial de mudança, né? De agregar à sociedade, entender a sua condição, entender o que precisa ser feito, entender quais são os equipamentos, as condicionantes que vão gerar uma prospecção de futuro, né? A gente está num podcast que fala sobre futuro, que fala sobre cidade e quão significativo é conseguir fazer essa transformação, né? E antes até de te fazer a pergunta, eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez a Cavalete, que inclusive também faz mobiliários para as escolas, né? E que, inclusive, o mobiliário da Escola Plínio é da Cavalete. A gente desenvolveu uma cadeira com rodinhas, porque eu queria um layout móvel. E a Cavalete também, em tempo recorde, desenvolveu uma cadeira para essa escola. E você sabe que eu fui visitar a fábrica. Você já foi na fábrica? Sim. Eu fui visitar a fábrica e comentei sobre a escola, porque eu estou apaixonada pela escola. Estou apaixonada por esse seu projeto, eu falo dele toda hora, em todas as oportunidades possíveis. E eles comentaram sobre essa questão do mobiliário. E eles trouxeram até uma questão assim, puxa, Adri, a gente fez esse primeiro projeto e no começo a gente sofreu um pouco, porque ele não resistiu às condições de uso. E daí o Fernando veio aqui, a gente redesenhou, reprojetou para que ele fosse mais condizente com as características da realidade do lugar. E eles falaram de como que foi esse processo criativo que eu achei incrível, né? Porque é isso, né? Você tem que ir ajustando as partes, erra, acerta, conserta e então, vai criando o novo, né? Essa é uma grande questão que eu levo aos arquitetos. Para se construir uma cidade melhor, a gente estava falando sobre a construção das cidades, é preciso se entender a nossa realidade. Não adianta a gente ficar achando que a gente é minimalista e faz arquitetura japonesa. A gente só vai conseguir ser percebido no mundo da arquitetura quando nós formos profundamente brasileiros. E ser brasileiro é entender a nossa realidade. É ter cor, entender a nossa carência. Ter a cultura com a gente, que eu acho que a gente perdeu um pouco, né? Assim, sei lá, a gente encontra, obviamente, grandes cases, mas as nossas cidades se tornam irreconhecíveis, são violentas, porque elas são feias, elas não dizem nada pra gente. Elas não nos pertencem, a gente não pertence a esse lugar. Então, tanto faz você destruir, não destruir, não tem valor, né? Porque ela não tem uma identidade comigo, né? E os arquitetos precisam começar a se esforçar para tentar resolver os problemas da realidade, das pessoas, né? Do dia a dia das pessoas. E eu queria aproveitar essa sua fala para fazer uma ponte com um projeto seu. Eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast já tiveram a oportunidade de ir ou minimamente ver os espaços da Livraria Cultura. E eu lembro que quando se decidiu por fechar a unidade da Paulista, isso gerou uma grande comoção, não só dos leitores, mas de todas as pessoas, porque aquele espaço era um espaço de conhecimento, era um espaço de acolhimento. Você ia lá, pegava um livro, sentava naquela escada ali, folhava e se passava uma manhã, uma tarde sem ver esse tempo passar. E
mesmo não sendo um equipamento propriamente público, ele funcionava como um equipamento público, porque uma praça pública, um ambiente de encontro, e as pessoas sentiram a perda desse espaço, né? Como que é para você ter um reconhecimento, porque é um reconhecimento importante enquanto projeto, enquanto resultado de trabalho, ainda não sendo uma escola, sendo um objeto, um ambiente de outra natureza? É você perceber, quando você faz arquitetura para as pessoas, quando você faz pensando na identidade, na humanidade, com sensibilidade, você faz com que as pessoas se identifiquem com o lugar. Que você faz com que os negócios se movimentem. A livraria chegou a vender no auge dela 5 mil livros num dia. 2.500 tickets, com a frequência de 15 mil pessoas. Uma livraria tinha uma frequência de um shopping em Iguatemi inteiro num dia. Isso é um fenômeno mundial. Se você fizer uma arquitetura centrada nas pessoas, democrática, com os valores e os hábitos dos brasileiros, a coisa acontece. As pessoas abraçam aquele lugar. Aquilo começa a fazer parte da memória afetiva das pessoas. Eu assisti parto dentro da Livraria Cultura. Eu assisti casamento dentro da Livraria Cultura. As pessoas queriam pertencer àquele lugar. E parto aconteceu lá. Eu tenho uma amiga jornalista que escreveu isso num livro, que uma menina grávida entrou em trabalho de parto e ela queria se desestressar e ela foi para a Livraria Cultura para sentar numa cadeira e esperar o momento do nascimento da criança. Isso está relatado no livro dela. Foi na Livraria Cultura do Shopping Bourbon, do Shopping Pompeia. Mas isso é muito legal, né? Você fazer um lugar onde as pessoas se sintam acolhidas. Foi um refúgio dela. Muito louco, né? Muito. Não, é uma história para ficar guardada em livro mesmo, né? Como que esse pertencimento... Até casamento aconteceu? Na Paulista? Muitas histórias aconteceram na Livraria da Paulista, né? Eu acho que era um espaço assim que as pessoas, acho que vinham de fora visitar a Paulista e era um ponto importante de visita, né? Uma referência da cidade. Você ia no sábado, você via aquelas pessoas com bandeirinha de turistas, grupo de turistas andando na loja, visitas de presidentes estrangeiros que vinham com a comitiva visitar a Livraria Cultura. Era um ponto turístico da cidade. Teve momentos que a Livraria Cultura chegou a ser o ponto mais visitado de São Paulo. E como que foi o processo de criação? Então, como que veio, assim? Porque você criou uma identidade muito forte, né? Então, eu sempre me questiono sobre arquitetura desde a minha tese de faculdade, que foi arquitetura como resultado de hábitos e valores. Qual é a arquitetura que nos traduz, né? Essa bagunça nos traduz. Tudo que nos cerca faz parte da nossa identidade. Ou é boa ou é má arquitetura. Infelizmente, a gente está cercado de má arquitetura. Mas como fazer uma boa arquitetura? É perceber hábitos e valores das pessoas. No que as pessoas acreditam, né? Criar uma arquitetura mais inclusiva, não só um discurso vazio, mas não fazer uma arquitetura exclusiva. A maioria dos arquitetos cria esse discurso, né? Tal lugar é exclusivo. Exclusivo de exclusão, Exclusão. Né? Então, a gente precisa trabalhar ao contrário, não sem demagogia, sabe? Até fazer com todas as diferenças sociais e classe, fazer um lugar habitável e legal, né? Chegou um momento, o Brasil chegou num momento que eu acho do século XXI, onde a elite precisa cuidar do teu povo. A gente vê isso em lugar do mundo, o Brasil ainda ignora, né? Não entendeu a conexão. Fecha a janela e não quer se entender a realidade. Enquanto os arquitetos não perceberem que tem de trabalhar e criar linguagem percebendo a nossa realidade, a gente não vai fazer mais arquitetura boa. A gente fazia arquitetura boa até a década de 50. Depois, até por causa da ditadura, a gente se fechou, passou a repetir uma fórmula de fazer arquitetura. E hoje se vende e se consome essa arquitetura minimalista, branquinha, que não tem nada a ver com a gente. E como que você acha que a gente pode mudar isso daí, para ter uma perspectiva melhor desse futuro arquitetônico? A gente só muda se a gente entender quem somos. Resgate cultural. Não adianta disfarçar, nós somos essa bagunça. Nós somos sujinhos, nós somos carnavalescos,
nós somos divertidos. E você precisa fazer uma arquitetura para esse tipo de gente. Esse tipo de gente que vive num país farto, lindo, cheio de potencial. E a gente começar a usufruir de uma maneira mais produtiva, gostosa. É por aí. Eu sou otimista, apesar de tudo. Não é um discurso fatalista. Não, é a consciência que faz a mudança. Ontem eu fiz uma palestra e me perguntaram qual a diferença de trabalhar para o poder chinês e para o poder brasileiro, né? Tudo é poder, né? Mas a gente encontra pessoas a fim de mudar. Acima de tudo, pessoas que abrem frestas e você precisa aproveitar a oportunidade e transformar, né? Todo lugar tem gente legal no Brasil. É possível, mas a gente precisa só gerir ou potencializar essas pessoas. E que são arquitetos, são pessoas que às vezes não são da área efetivamente de engenharia, de arquitetura, mas que têm plena vocação para conseguir, que entendem o entorno, que entendem a comunidade, que podem levar conhecimento para que talvez o especialista, o arquiteto, faça esse desenho, né? E independente desse fla-flu que a gente vive, né? A gente precisa parar e começar a ser ativo em relação à realidade, sabe? Independente do fla-flu, as pessoas precisam viver melhor. Tanto no fla, como no flu. Até porque são todas pessoas e apesar dessas distinções, sejam elas políticas ou de outras natureza, elas convivem e dividem esse espaço, né? Isso eu aprendi na China. O pessoal do flu chamou o pessoal do fla e começaram a mudar a China. Você vai dizer, na China eles são fla ou flu? Não sabe, você não sabe dizer. Para você, quais são as principais referências aqui no Brasil de projetos que conseguiram... Você tem os seus, que são incríveis e são muitos... Na área de design, o campeão, e você vê que quando a gente faz um design profundamente brasileiro, a gente é reconhecido e abraçado pelo mundo. É os irmãos Campana. Eu fui em todos os museus a ver os Campana em Paris. Eu fiz uma exposição em Paris que era os ícones do século XX. Eu, na exposição, achei, pô, deve ter algum brasileiro. Quem seria? Seria o Burle Marx, os Oscar Niemeyer, os grandes nomes, né? Pô, entre Duchamp, entre Picasso, estava lá os irmãos Campana, no Pompidou, em Paris, o mais importante da arte e do design no século XX. Então, quando você é profundamente brasileiro, você é abraçado pelo mundo. Na área de arquitetura, a gente tem o Rosenbaum, a gente tem muitas experiências legais. E quais são as suas grandes referências de brasilidade para trazer nos seus projetos que você desenvolve aqui no Brasil? Assim, quando você faz esse processo, você falou um pouco da escola, desse entendimento, desses dados que foram importantes, né, qual era a perspectiva de atuação profissional daquelas crianças para trazer a cozinha como um elemento importante dentro daquele equipamento. Como que você vai atrás dessas informações? O que você coleta para trazer essa brasilidade e essa relevância e essa conexão que você consegue criar a partir dos seus projetos? Quando me ofereceram fazer o projeto, eu fui lá perguntar. O que vocês querem? Ninguém básico, pergunta. Né? Uma iniciativa simples. Você tem uma ideia, né? Quando eu cheguei na escola, existia uma boqueta pequena assim, cheia de criança pendurada na boqueta, uma pequena cozinha de 3x4, né? A primeira coisa que eu pensei foi, nossa, quanta fome. Aí eu virei para a professora, eles estão sentindo fome, é isso? Não, eles estão querendo aprender a cozinhar. Eu falei, mas como assim? Aí ela me explicou que elas precisam aprender a cozinhar porque a perspectiva profissional delas era ir na cozinha. Bom, então tá aí, é aí que a gente vai atender, né? É aí que você encontra a realidade das pessoas. E aí a gente fez os 2 laboratórios de gastronomia, padrão Senac, para as crianças se envolverem com a escola, porque ali é uma escola que está respondendo aos anseios delas, sabe, da realidade delas. Não adianta você botar um laboratório de química, de física nuclear, num ambiente que não vai existir essa perspectiva. Agora, se você criar uma atmosfera legal para se estudar, dali vai sair um engenheiro nuclear, vai saber. Sem dúvida. E imagino que o nível de aprendizado dessas crianças, fora o presenteísmo, né, que foi para 96%, na verdade, de
presença efetivamente, né? O presenteísmo tem outros aspectos atrelados, deve ter melhorado substancialmente nessa escola, né? Acho que sim, pelo menos eles estão felizes. Você vê uma escola alegre, crianças alegres, num ambiente os professores estão alegres, sabe? E nessas outras escolas que você desenvolveu esse trabalho, eu fiquei agora apaixonada por esse tema de escolas com você, onde aconteceram essas fatalidades, você conseguiu também chegar à informação do quanto isso impactou para aquelas comunidades? A prefeitura te deu algum retorno? Não, infelizmente não tive, mas certamente teve, né? Eu tenho algum contato com alguns diretores que me falam que todo mundo ficou orgulhoso da nova escola, e as coisas se transformam a partir de coisas muito básicas, né? Educação é um tema unânime no Brasil. Sem dúvida. Qualquer pessoa que você encontra, inclusive esse projeto que eu metodizei, ele nasce porque eu tive muito apoio para fazer a reforma nas escolas. Eu ligava para uma empresa, estou precisando de tantos metros de telha, tanta tinta, todo mundo doava as tintas. A primeiro momento eu comecei a perceber que o arquiteto era uma pessoa fundamental de conexão entre as escolas e as empresas, né? Aí eu criei um tal de projeto Ponte. O arquiteto era a ponte entre as empresas e as escolas. Aí cheguei ao secretário, a gente chegou a todas as entidades de arquitetura conheceram o projeto, iam abraçar o projeto. Aí a vida foi atropelando, essas situações foram me atropelando, mas está tudo para acontecer. Vai acontecer. Isso é uma questão importante, né? Acho que na formação da arquitetura, aqui no Brasil, no mundo inteiro, o arquiteto ele tem essa responsabilidade de integração, de unir realmente todas essas pontas e convergir para esse resultado maior e chegar nos objetivos do desenho, da entrega, dessa edificação, desse ambiente construído como um todo. E isso é algo que a gente também acabou perdendo um pouco, pelo menos aqui no Brasil eu vejo, né? Essa integração de desenvolvimento de projeto, e que eu entendo que, de algum modo, as pessoas estão começando a tentar resgatar essas pontes. E o arquiteto como um grande influenciador, não só de quem demanda o projeto, porque eu falo que o arquiteto ele é um influenciador de tudo ali, né? Ele influencia a indústria, ele influencia o cliente, ele influencia o entorno. Ele é um grande, nos termos atuais, um grande influencer dessa história toda. Você sabe, você vai na Europa, nos Estados Unidos, o arquiteto é o grande intelectual da sociedade. Ele é chamado para opinar sobre tudo. E no Brasil o arquiteto deixou ou entregou esse papel para não sei quem. Para os políticos, para os burocratas. Os arquitetos precisam começar a voltar a entender a realidade e começar a pensar a realidade, como solucionar os problemas reais das pessoas. Não trazer um equipamento não finlandês, talvez, que cai do céu. A gente precisa resolver os nossos problemas. Então, quando eu pensei nessa escola em Juqueí, como saímos do problema da escola cadeia? O Juqueí vai continuar violento. E a escola precisa funcionar de uma maneira melhor. O que o arquiteto pode trazer para ajudar a resolver esse problema? Esse edifício sobre a escola, que abre e fecha, continua tendo uma escola que defende o patrimônio da escola, e é uma solução que permitiu fazer uma construção muito rápida e barateia muito a manutenção da escola, porque é uma escola que passa a não ter problemas nem com chuva nem com sol. Então, para o poder público também é uma solução boa, rápida e barateia efetiva a manutenção. E sobre o tempo, a questão da agilidade, eu fico pensando que a solução é tão importante, porque quando a gente vê os projetos, né, os ciclos de 4 anos que a gente tem de prefeitura, governo, se a gente tem projetos que demoram muito a se desenvolver, obras que se demoram muito a executar, a possibilidade de conclusão e atendimento desses objetivos de melhoria do sistema educacional e etc., eles acabam diminuindo, né? Porque entre uma mudança e outra de ciclo político, se a gente muda partido, muitas das vezes se muda toda a estrutura de projetos, se muda todo o programa,
e se perde a possibilidade de se ter uma evolução mais acelerada. Então, a industrialização que foi aplicada nessa escola, ela é muito importante para ser efetiva essa transformação educacional. Eu acho perfeito isso. Você vê, a segunda escola, com o que a gente aprendeu na primeira escola, a gente já construiu um edifício industrial barato, que permitiu a construção sem chuva e sem sol. Imagine construir uma escola no litoral, é chuva todo dia. Então você fica impossibilitado de responder ao cronograma com essa realidade de clima, né? Nós somos um país tropical, que a chuva é um problema. A chuva destrói. E essa solução ajuda a resolver o problema. E com menos carbono, né? Se a gente for pensar nesse Exatamente. impacto ambiental, ainda usando a madeira engenheirada, que é uma solução incrível sobre o mérito ambiental. A gente costumava dizer que essa escola ela foi plantada 13 anos atrás. E, Fernando, me diz uma coisa. A gente falou de resolver problemas, falou desse descolamento, talvez, né, dessa importância da arquitetura olhar mais para a sociedade, para resolver as pautas. Fora a educação, que a gente conversou bastante, o que você vê que hoje são pautas fundamentais que essa arquitetura tem que engajar? Bom, tudo passa pela educação, né? Os estudantes da arquitetura precisam se tornar curiosos, precisam se engajar na realidade brasileira, nos problemas brasileiros, terem ciência de onde se projeta. Precisa conhecer o mundo, precisa criar repertório, precisa ter linguagem, precisa ter bagagem, educação, tudo passa pela educação. E tem uma pergunta que eu gosto de fazer, porque essa conversa está uma delícia, mas já passou mais de meia hora e a gente nem viu o tempo passar. E a gente sempre conclui os episódios do podcast Futuro das Cidades com uma pergunta de qual que é para você o seu desejo de futuro das cidades? Qual que é o futuro das cidades para você? No Brasil e na China? Meu desejo é que a gente possa existir em paz, sabe? Que eu possa ir andando até a minha padaria predileta, sem olhar para trás, sem viver ou sem existir num ambiente violento, onde as pessoas possam produzir, se reproduzir, aprender, trabalhar e construir suas vidas, né? Cada um ter um dia a dia saudável. E eu vi isso acontecer em muitos lugares do mundo. E não tem por que aqui não. Só que a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar muito para... E é possível. É possível. Então vamos arregaçar as nossas mangas para ir construindo esse conhecimento que vai gerar frutos hoje para ter esse resultado na manhã, não é mesmo? Vamos. Bom, espero que vocês que nos ouviram tenham gostado dessa conversa incrível e aproveite para curtir, comentar, compartilhar esse episódio e os demais do podcast O Futuro das Cidades no YouTube, no Spotify, no Instagram, porque é sempre um prazer poder dividir cases tão relevantes, histórias tão significativas da nossa arquitetura que impactam e influenciam diretamente na construção desse futuro melhor. Até o próximo episódio. Nossa escola foi destruída. Quando a gente chegou lá, a gente não tinha mais a nossa quadra, estava cheio de entulho da casa que caiu em cima da nossa escola. Eu mesmo fui uma das que chorei, de desespero, de medo, de trauma. E hoje a gente chegar aqui e ver que tá tudo novo, sabe? A gente vai ter outra escola nova depois daquele sufoco, é muito diferente. Uma escola modelo ainda, nossa escola tem muitos alunos com muito potencial. E ver essa estrutura nova que o governo está nos oferecendo, eu não tenho palavras para agradecer, tá incrível. Você chega num lugar onde você entrou no ensino médio, primeiro ano, vê lindo, quadra, tudo, e do nada se destruir por completo, ali você pensa, meu Deus. Eu pensei que ia demorar, entendeu?
Aí foi bem rápido a construção, tudo. E parece que tá muito legal. Aí quando eu vi pessoalmente, eu falei, caraca, a gente vai terminar o ensino médio em algo incrível, surreal, né? A gente nunca pôde, né, ter algo assim, poder aproveitar cada lugar, ter várias experiências, então a gente só tem que aproveitar, né? E eu quero reforçar o nosso agradecimento à Cavalete, patrocinadora master da terceira temporada do podcast O Futuro das Cidades. A Cavalete, que é uma empresa que produz cadeiras e que também tem a sustentabilidade como um de seus pilares, desenvolvendo produtos com inovação, com tecnologia, incorporando materiais reciclados. Cavalete, muito obrigada. Vem sonhar, deixa a cidade respirar, com raízes no presente, pra um amanhã que vai chegar. Vem ouvir, vem sentir o movimento a construir, cada escolha um caminho pra um novo tempo florescer. Jardim suspenso. E para você que ficou aqui com a gente até agora, até o finzinho desse episódio, nosso agradecimento especial também. E não deixe de curtir, seguir, compartilhar os nossos conteúdos no Instagram, no YouTube, no Spotify, para que esse projeto continue crescendo. Até o próximo episódio! E pra você